O Brasil é um país maravilhoso, de pessoas maravilhosas. Somos ricos. Somos tão ricos que o pessoal aí fora não quer que a gente descubra. Eu vou dizer para você, sem nenhum medo de errar, e diante de Deus, que o Brasil é mais rico do que muitos países da Europa. O Brasil chega a ser mais rico do que a Rússia. A Rússia tem o PIB, a metade do nosso PIB. Temos terra, ouro, petróleo, temos tudo. Agora temos um embargo mental muito grande das pessoas que não querem que o Brasil evolua. Porque se nós evoluir, até o próprio brasileiro é contra os brasileiros, né? Mas temos muita bênção. E o povo brasileiro é maravilhoso. Mas por que, principalmente nas grandes cidades, tem essa violência tão grande que os assaltantes brasileiros não se comportam como ratos? Eles se comportam como raposas, como lobos ferozes. Ou seja, eles não apenas levam as coisas, eles matam. E matam por brincadeira. São impiedosos. Da onde vem essa violência? Então eu queria conversar com vocês sobre isso, porque me perguntaram muito. Já tem alguns vídeos nossos que falam sobre isso. Mas eu vou falar direto ao assunto, tá? Papo reto, meu irmão. Joilson de Assis aponta a origem da violência, 3 fatores. O primeiro fator está na colonização, quando os portugueses não tinham pessoas para colonizar o Brasil e eles esvaziaram as prisões da Europa e trouxeram tudo quanto era gente assim desmantelada de lá para cá. Pessoas punidas, tinha pessoas punidas boas, né? Judeus punidos porque eram judeus, tal, mas tinha também gente muito desmantelada na vida. E o pior não foi isso, porque todos os países fizeram coisas parecidas. O pior foi quando esses caras, punidos pela coroa portuguesa, muitos deles ladrões, né, que eu podia até citar o nome deles aqui, né, poderosos, né, um deles é o Raposo Tavares, que foi punido por roubar a coroa portuguesa, e roubou muito. Eles vieram para o Brasil, chegando no Brasil, eles tiveram títulos de nobreza. Então, o pior dessa colonização não foi isso, trazer gente para cá, mas dar título de nobreza. Então, trouxemos muita gente ruim e demos título de nobreza, viraram senadores, viraram deputados, viraram nobres, que na época eram outros nomes. No caso de Raposo Tavares, ouvidor-mor. Então, matador-mor e ouvidor-mor. Raposo Tavares passou a vida toda enganando a igreja, enganando o Brasil, e morreu como ouvidor rico, podre de rico, e juiz. Morreu como ouvidor-mor e juiz. Como é? Sim. O Raposo Tavares já era filho do Raposão, que roubou muito mesmo a coroa de Portugal. Cada 10 ele roubava 9. A coroa de Portugal aplicou no pai de Raposo, disse: você vai ter que ir para o Brasil. Aí ele trouxe Raposinha. Aí o pai de Raposo morreu e ficou a Raposinha. E a Raposinha ficou matando. Olha, o Raposo Tavares era católico e adorava matar capuchinho. Ele tinha uma raiva de capuchinho. Chegava a matar, os ficava rezando. Tem até carta do rei. Cara, não faz isso não na frente de todo mundo, não. Estão comentando muito que tu tá matando demais, velho. Sabe por que ele matava os capuchinhos? Porque os capuchinhos guardavam o ouro das pessoas nobres e ele queria saber onde estava o ouro. O capuchinho não entregava, ele matava. Então, esse é um dos exemplos. Como eu gosto muito de história, eu já vivi na história, eu e Chiquinho, a gente já viveu na história. Para derrubar os holandeses, tivemos que trazer bandidos. E além de trazer bandidos dos piores que existiam, nós trouxemos bandidos políticos também. E chegando aqui, eles reproduziram muito e viraram nobres. Nobres. Eles vieram punidos para o Brasil, mas quando chegaram aqui, como eles eram brancos e tinham leituras, então eles se tornaram chefes, deputados, senadores, ouvidor-mor, juízes. Eita lasqueira! Virou uma classe nobre, entendeu? Aí tem um vídeo nosso chamado Princípio da Política Brasileira, Joilson de Assis, que eu falo sobre essa turma que veio punida
Né? Quando a gente pensa assim, fulano só veio punido, só veio ladrão, não, veio gente do colarinho branco grande. E chegando aqui, eles ganharam emprego de juiz, de senador. Olha, enquanto os brasileiros trabalhadores não saíam do lugar, e eles vinham e aplicavam a lei deles. O outro motivo também é que não é só trazer gente punida, porque a Austrália fez isso, mas não deu o título de nobreza, né? Então, o outro motivo é a espiritualidade, né? Espiritual. Existem demônios de violência no Brasil, e esses demônios de violência foram aqueles caras que destruíram o conselheiro, né? Ou seja, além de ter esse princípio hierárquico, porque toda nação é violenta, só basta catucar, tá? Todo mundo tem sua violência. Basta catucar, toda fera acuada, todo animal acuado vira fera. Mas é o seguinte, violência por besteira, né? Por besteira mesmo. Por causa de um celular, né? O cara que, se tiver uma bicicleta, ele sai roubando celular com a bicicleta, né? E não está só nas camadas baixas, tá? Está nas camadas altas também, né? Então, tem esse princípio hierárquico, como fosse uma maldição hereditária que algumas pessoas trouxeram, né? E também, com o passar do tempo, foi se aliando a outras coisas, como aquela turma que matou o conselheiro, além de milhares de casos de estupros que houveram, eles vieram matando gente e formaram a primeira favela, a primeira comunidade, né? E essa comunidade odiava o Estado, e o Estado tinha dívida com a comunidade, então o cacete comeu, né? Não é falta de escola, não é porque esses caras não sabem ler, é genético, é uma maldição genética. Porque se a gente disser que o princípio da violência do Brasil, que é tão forte, é porque a turma não tem leitura, não tem escola, então poderíamos dizer que todo analfabeto é violento. Eu conheço gente analfabeta que trabalha de 5 horas da manhã até 6 horas da noite. Gente que não tem coragem de matar um gato, não sabe nem ler, analfabeto de pai e de mãe. Aí o cara diz, não, é porque não tem praça. E esses caras pobres têm praça? Meu avô teve praça? Tá entendendo? A gente faz as praças para esses caras vão cheirar maconha. É uma coisa genética. Genética, é de dentro da pessoa. Não é porque ele não teve praça, não é porque ele não teve escola. É algo genético que o diabo tem que ser quebrado. E a Igreja Católica, e a Igreja Evangélica, e os espíritas, e aqueles que creem em Deus, têm que orar para quebrar a maldição. A igreja tem que se tornar uma igreja de quebra de maldição. Essa turma que tem essa tendência, se você colocar elas na melhor escola do mundo, eles vão ter essa tendência. As INGs querem que a gente acredite que esses caras são os coitadinhos, porque eles têm mulher, eles têm comida, eles têm dinheiro, eles têm tudo. E eles gostam dessa área, eles vão para essa área. Tá entendendo? Ó, gente, é tudo genético, eu acho. Genético e espiritual, tá? Genético e espiritual. Eu conheço cara, filho de doutor, filho de família nobre, que já matou uns 40 caras já. Virou um matador. Desde novo, começou a matar com 14 anos. Né? É formado em advocacia, mas ele se formou na prisão. Então, não é assim, falta de leitura. Atenção, seja educado, viu? Não dê um tiro na cara de ninguém. E não roube celular, tá? Sim, professora. Pessoal, quando vocês forem roubar, não precisa atirar na cara das pessoas, tá certo? Tá certo, professora. Assim, peça com licença, eu posso roubar-te? Agora fale um português bem dizido para demonstrar que você é uma pessoa bem letrada. Tá certo, professor? Eu conheço pessoas que não têm letra, gente. Moram num sítio, nunca tiveram praça, nunca tiveram televisão, nunca tiveram televisão a cabo. Né? E não eram marginais. Não, se for a letra e se for escola, então, toda pessoa que não tem escola vai virar marginal. O que é que você acha? Me diga aí.
É uma herança genética espiritual. Conceição Aparecida. Conceição falou tudo, né? Conceição. Eu li o que o senhor escreveu hoje, pastor, no aplicativo. Sim, obrigado, Adinora. Eliette Vieira. Repreendi o Senhor, mas queria saber bem o que significa. Eu não entendi, é um sonho que ela teve, né? Graça e paz, pastor, amém. Então, o que é que você acha disso? Me diga, eu quero ver a sua opinião. Tá? A minha opinião já está escrita. Isso é genética, isso é espiritual. Não é falta de leitura, não. Isso é um treco-treco, uma coceirinha que dá no fundo do âmago. E é uma coceira no fundo do âmago? É. Uma coceirinha que faz assim... Todos nós temos o mal e o bem dentro de nós, tá? A genética, desde Adão e Eva, está contaminada. Mas tem pessoas que dão ouvido à genética má. Você pode botar ela na melhor escola do mundo que ela se torna ruim. Né? Eu quero aprender como quebrar maldições da família, pastor. Exato. Agora tem um outro pormenor, é o seguinte. Existem interesses internacionais, eu acho, pode ser que eu esteja enganado, que o Brasil continue na lasqueira. É como se eles quisessem que nós se autodestruísse e ficasse pobre. O Brasil é uma potência. Eu acabei de dizer para você que o PIB do Brasil é 2 vezes maior do que o da Rússia. O Brasil é um país pacífico, a gente não tem nem bomba atômica. A gente só tem uns traquezinhos. A gente não gosta de briga, a gente não gosta de tomar nada de ninguém. E o Brasil é rico, tem tudo, né? Parece que está no sangue, pessoal, das pessoas, DNA espiritual. Érica Tibúcio. Ela disse que parece que está no sangue, no DNA espiritual. Sim. Nazira! Meus pêsames, tá, Nazira? Nazira perdeu a mamãe, perdeu o papai, né? Papai foi embora. Deus te abençoe e te console, tá? Nazira diz, maldição, macumba, é feitiço, é o que faz para a família. Pactos, será, Nazira? Hein, Nazira? Eu acho que sim também, viu, Nazira? Então é a gente que escolhe a genética boa e ruim. Sim! Mirielle diz, então é a gente que escolhe a genética. Sim, a genética catuca, entendeu? Dá uma coceirinha. Mas aí é você quem decide se vai seguir a genética ruim ou boa. Entendeu? Por exemplo, o cara que tem uma genética de ser brabo, ele pode ser um policial bravo e pode ser um bandido bravo. Vai escolher ele. O cara que tem capacidade de administração, ele pode ser o dono do morro e ele pode ser o delegado da cidade. Você está entendendo? Aquela força genética pode ser usada para o bem e para o mal. Neuza Brito, boa tarde, pastor Joilson, amém? Juliana, a pessoa mata, rouba, estupra, mas se essa mesma pessoa tiver ensino superior, casa própria, tem privilégios. Sim, aí é outra coisa, mas é isso aí que ela está falando. Boa tarde, Genils. A genética dá uma escolha. O que a genética faz? Ela dá uma coceirinha no fundo do âmago. Aí você fica, vou ou não vou, vou ou não vou, vou ou não vou. Se você for, lascou. Entendeu? Do jeito que tem dentro de nós a genética boa, tem a genética ruim. Olha, eu conheço pessoas que só pensam em trabalhar. Só pensam em trabalhar e tem gente que só pensa em roubar. Né? Tem um amigo meu que ele é pedreiro, coitado. Foi trabalhar no primeiro dia de trabalho e roubaram a moto dele. Então, cadê a moto dele? Desapareceu. Desmontaram, né? Mas ele só pensa em trabalhar, ele está trabalhando para comprar outra. Ou seja, a genética conta, gente. E o cara estava de olho na moto dele. Né? Roubou, depois vai comer, cagar e vai roubar de novo. Então, assim, a pessoa que tem a tendência ao crime, ele tem que resistir esse frenesi, essa coceira que dá no fundo do âmago, entendeu? Nós somos convidados pelo mal todos os dias para errar, né? A violência, ela não está somente no tiro, na facada, mas às vezes a pessoa é violenta para mandar um se lascar, para mandar, para brigar, para arengar, para falar mal da esposa, falar mal do esposo, isso também é violência. Deixa eu ver mais. Paz e luz, pastor, gratidão, esclarecimento de Jesus Cristo, sempre, sua família e a todos do canal. Amém, obrigado. Shirley
Vendramel. Obrigado, Shirley. Obrigado, Shirley. Deus te abençoe, tá? Coloque aqui a sua opinião. Aí vamos falar sobre outros assuntos, né? Mas esse assunto está muito forte porque dá a impressão que essa turma ela tem mais assim, acolhimento do que os trabalhadores, né? Parece que tem pessoas querendo organizar e tem 30 querendo desorganizar, né? Senhor não está aqui. O que você acha? O Brasil é uma terra abençoada. Tudo que se planta, lindos rios, dá tudo que se planta, lindos rios, água doce. As pessoas estragam com lixo nos rios. Somos um país novo, né? Temos que ter identidade. Temos 200 anos. Mas isso não quer dizer nada, que os Estados Unidos também têm 200 anos. Né? Depende também do cotidiano da pessoa, pastor. Do assistir, o que ouve acaba despertando o DNA. Sim, se você se expõe ao mal, o mal te contamina. Está na Bíblia. Não se expõe ao mal, porque ele vai contaminar. O cara se expõe ao mal, começa a andar com grupos errados, e aí pode despertar o DNA e o cara virar uma coisa descontrolável, entendeu? Existe uma intervenção de fora tentando deixar o Brasil uma prisão. O Brasil, as grandes cidades, estão prisões. São casas com cercas elétricas, com câmeras, e tem que ser assim. Igrejas hoje, as nossas igrejas parecem uma prisão, né? 3, 4 cadeados numa porta, parede com ferro dentro, ou seja, o cara ainda corre risco de ser roubado, né? Só na igreja tem paredes com ferro dentro, tem 8 câmeras, botei 12 sensores, mas dos 12 deu problema, então está com 8. Então, olha bem, isso é uma igreja. Imagina uma casa, né? Então, o Brasil está se tornando assim, mas não é assim. Existia um tempo que a gente dormia com a porta aberta. Hoje, se dormir com a porta fechada e não tiver um alarme, lascou, né? Mas isso é um treco-treco que é dentro da pessoa. Aí essa pessoa, ela vai direto para o crime. Ou seja, se tiver 10 doutores conversando, ela não vai conversar com os doutores. Ela vai conversar com os malas. Você está entendendo? Não é também só as drogas. Às vezes a droga, ela faz o DNA da pessoa surgir. Mas às vezes não. Tem países que os caras usam a droga para namorar, para dormir, para curtir, mas não vira assaltante matando todo mundo. Isso é uma coisa do DNA. Se você não conhece aí fora, tem países que eles vendem droga na farmácia. E a turma toma, mas não vira assaltante de banco, não vira ladrão de carteira. Você está entendendo? Então existe algo a mais. E o que é? É o DNA. Existe DNA para o bem. O Brasil tem DNA maravilhosos. E tudo que no Brasil tudo que acontece no Brasil se multiplica. Os Silvas no Brasil se multiplicaram mais do que em Portugal. Os católicos no Brasil cresceram mais do que em Roma. Os crentes no Brasil cresceram mais do que na Noruega, mais do que lá onde nasceu, na Alemanha. Nós temos mais igreja no Brasil do que na Alemanha. Os crentes nasceram na Alemanha, mas o Brasil tem 10 vezes mais igrejas do que na Alemanha. Igrejas muito mais ativas. O Brasil é um país fértil, nós temos DNA super. Temos super pastores que em 30 anos e 40 anos dominaram o Brasil, o mundo. Ou seja, super pastores. Poxa, entrou uma música no meu ouvido. Sai! Então, super pastores que em 30, 40 anos dominaram partes do mundo. Então, isso não é só Jesus. É Jesus. E por que Jesus não fez isso com aquele rapaz lá do sítio? Isso é DNA também, tá? Isso é DNA também. Então, temos super DNA no Brasil. Bons e super DNA ruins. E outra coisa, nós criticamos muito os DNAs super do Brasil. Por exemplo, o que eu acho que aquele cara era um DNA super.
que é Meu Nome é Enéas. Meu nome é Enéas. Eu acho que ele era um DNA super. Mas nós, burro, nós criticamos Enéas. E favorecemos os bonitinhos, os gostosinhos. Ui, que Coreia é lindo. Ele é lindo, maravilhoso. E Enéas nós desprezamos. Depois que Enéas morre, aí é que nós se acorda e vê que o cara tinha razão. Então nós temos que aprender com isso. Então, apontamos o princípio da violência crescente no Brasil a isto. Não é pobreza, não é falta de praça, não é falta de escola, mas uma manifestação do DNA espiritual. Nós temos que orar mais, né? Enéas era um gênio, Conceição Aparecida, mas nós considerávamos ele um louco. A gente achava ele abestalhado, achava que ele era um burro. Burro era nós, que não percebia que ele era um brasileiro nato, e que o brasileiro pode ser um sábio, né? Então, nós temos DNA incríveis, religiosos, políticos, científicos, né? Então, nós rejeitamos o DNA bom e aceitamos o errado. Por exemplo, aqui no Brasil, aqui no Nordeste, quando se fala em Nordeste, a gente fala mais em quem? Em Lampião. Lampião era um bandido safado. Da pior espécie que existe, Lampião era. A história de Lampião diz isso, mas a gente elogia Lampião. Será que só existia Lampião no Nordeste? Lampião era cabra macho? Não, Lampião era um bandido, não era cabra macho, não. Macho é quem matou ele, né? Ele era um quadrilheiro. Então, existe uma tendência nossa de rejeitar o DNA bom e aceitar o DNA ruim. Entendeu? Mas nós temos um DNA maravilhoso. Então, para começar a libertação, todas as pessoas, uma pessoa na família abençoa todo o DNA. Então abençoe sua família. De ti virão. Por que Deus não disse assim, Abraão, de ti, Abraão, virão bandidos, quadrilheiros? Não, Deus disse para Abraão, de ti virão reis e sacerdotes. Reis e sacerdotes. Então, você pode abençoar a sua família inteira. Mas, pastor, eles não são crentes, eles não são católicos. Não importa. A bênção de Deus não importa a religião. Deus não pertence a uma religião. Você abençoe sua mãe, abençoe seu pai, abençoe seus filhos, abençoe sua tia, seu tio. E o DNA deles manifestarão coisas boas. Entendeu como é a coisa? Preste atenção. E quando surgir um brasileiro que fale a verdade e que seja inteligente, para a gente não se assustar. Porque a gente vai fazer a mesma cagada que a gente fez com Enéas. A gente rejeitou totalmente Enéas. Não ouvimos o cara, bloqueamos o cara. Depois que o cara morreu, a gente... Oxê, Enéas era inteligente, oxê. Oxê nada, já era. Já era. Né? Que Deus ilumine. O Brasil tem muito, você tem muito DNA bom, então abençoe todo o teu DNA, tudo que você tem. Tudo que você tocar, abençoado será. Tudo que você tocar, abençoado será. Desperte o melhor DNA na sua família, abençoando ela. Aí a pessoa vai no giro da venta e acerta. O Brasil é abençoado. Você pode dizer o Brasil é abençoado? Então tá aí minha resposta sobre as causas da violência no Brasil. Aí eu digo, se for falta de praça, se for falta de leitura, então todo analfabeto seria cangaceiro. Nada disso. Nada disso. Eu conheço muita gente analfabeto, crente em Deus, trabalhador. Eu conheço um que tem quase 80 anos. O cara trabalha de 5 da manhã às 6 da noite. Mesmo com essa idade, ele vai lá. Ele não tem tendência ao crime, ele não tem tendência ao mal. É falta de praça, é os bichinhos. Bichinho nada. É um DNA. Então, se você também tem esse problema na família, se tem algum filho seu, algum parente, ore por ele. E um dia ele vai recorrer, vai dizer, eu não aceito essa força genética. Porque a força genética, ela domina quando você deixa. Deus pode vencer a força genética. Você está entendendo? Não. Hã? Deus pode abençoar, gerar, fazer surgir e proteger a genética boa. Foi o que Deus falou para Abraão. Abraão, de ti virão reis e sacerdotes.
Mas lá na frente, Cristo falou para os judeus: há uma luz em você. Essa luz é a força genética, força espiritual. Se essa luz vier a ser trevas, grandes trevas serão. Então, há uma força genética muito forte em vocês. Se essa luz, se essa força genética for ruim, então será ruim demais. Será horrível. Cristo não falou? Então, que Deus abençoe o nosso Brasil. Todo você, mesmo você morando fora do Brasil, assim, é um pedido de oração. Ore um Pai Nosso pelo Brasil. E o que eu vou ganhar com isso, pastor? Orando um Pai Nosso pelo Brasil. Bem, quem abençoa é abençoado. É a lei. Quem abençoa é abençoado. 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 Ok? Aí, pastor, eu vou orar um Pai Nosso pelo Brasil, eu vou ganhar o que eu vou ganhar? Você vai ganhar recompensa de Deus, não é do mundo, de Deus. Ore pelos governantes, aquele que você não concorda, ore por aquele que você concorda, principalmente aquele que você concorda. Abençoe o senador, abençoe o presidente, abençoe o vereador. Mas, pastor, eu vou abençoar uma turma dessa? Sim, porque se essa turma entra em ambulia, nós se lasca. É isso que muitas vezes a turma aí fora quer, que o Brasil se descontrole, tá? Lembre-se que alguns países já descontrolaram, tá? E nós não somos melhor do que ninguém. Alguns países estão comendo cachorro. Mas Deus é bom. Deus é bom demais. Deus pode abençoar e gerar e proteger a boa força genética. É Dinora Soares da Silva. Exato, Dinora. Obrigado por você ter repetido essa palavra. Deus pode gerar em você, né? Nos seus filhos, nos seus netos. Abençoarei os que te abençoarem. Então, abençoe. Pastor, eu vou abençoar o filho da minha irmã. O que eu tenho a ver? O que eu vou ganhar com isso? Aí você abençoa e passa vários anos. Aí aquele filho da sua irmã, ou seja, o seu sobrinho, um dia vem e te abençoa. Mas se ele não vier, pastor, outro vem e te abençoa. Deus abençoe o Brasil. O Brasil também tem uma bênção, tá? O príncipe do Brasil, o filho da grande Leopoldina, que eu admiro tanto ela, né? Um dia eu vou visitar o túmulo dela, se Deus quiser. Eu acho que deve estar no Rio de Janeiro, né? Quem puder me informar. É o Dom Pedro II. Dom Pedro II lançou uma bênção no Brasil. E eu acredito na bênção de Dom Pedro II. Ele abençoou a nossa terra. Graças a Deus, com tanta coisa ruim, nós não caiu, tá? E não vai cair. E quem quiser derrubar o Brasil, que caia. Caia e tropece nas suas próprias pernas. Você pode fazer uma oração e dizer: Senhor, quem tiver boa vontade para o Brasil, abençoa. Quem tiver má vontade com o Brasil, faça tropeçar. Aí, quem tiver boa vontade, vai ter bênção. Mas quem tiver má vontade, né? Eu conheço pessoas que, pastor, eu casar com essa menina, o túmulo dela é em Petrópolis. E em Petrópolis, eu passei tantas vezes em Petrópolis, Jesus. Vou visitá-la, que eu sou admirador da rainha do Brasil. Ela deu origem ao Brasil independente, né? Foi ela que proclamou a república, foi ela, tá? Depois o esposo veio e assumiu, mas foi ela que proclamou, a Leopoldina, e o seu grande filho, Dom Pedro II, né? Então, pastor, eu estou na dúvida se eu quero casar com Mariquinha, com Joaninha ou não. Aí você pergunta se você diz: Deus, se for para a felicidade de Joaninha e a minha, me une com ela. Se não for, afasta. A gente tem medo de fazer isso? Se for, amém. Se for, amém. Se não for, amém também. Então, para você, como é que eu faço para abençoar um puíco? Como é que eu faço, pastor? Você diz assim, vou lhe ensinar, tá? Se este ou aquele político tiver boa vontade com o Brasil,
com a igreja, com a família. Senhor, abençoa. E todo aquele que não tiver boa vontade, faz tropeçar. Pronto, você jogou os dados. Você jogou, meu irmão. Oxi. Porque se o cara realmente tiver boa vontade, que todo mundo diz que tem. Então, se o cara tiver, Deus vai abençoar o cara. E se o cara não tiver, vai tropeçar nas próprias pernas e vai se perder. Porque eu vejo muita gente de má vontade com o Brasil e se perdendo. Se perde de não saber onde é que está. Então, faça sempre essa oração e acredite no Brasil. Deus pode transformar esse pessoal. Deus pode transformar. Rapazes jovens, bonitos, saudáveis, roubando celular, velho. Podem ser comerciantes, podem ser... A igreja não prega mais que Deus pode transformar? Pode. Tá? É melhor transformar do que alguém matar. Né? São jovens novos, mas estão matando muito, gente. Mas estão matando demais. Né? Por causa de uma besteira, de uma merda de um celular. Eles não pensam mais dar um murro na cara de ninguém, não. Eles querem dar um tiro. E não dão só um, não. Mas isso é um espírito maligno. Agora, a igreja não está do Brasil? A igreja do Brasil não é tão potente? Vamos citar igrejas potentes do Brasil? Bora! Tem igrejas no Brasil que são mais potentes no mundo que no mundo inteiro. A Batista brasileira, ela é mais potente do que a Batista internacional. A Batista brasileira, ela passa um pouquinho da Batista americana. Olha que a igreja batista americana é muito forte. Né? Vamos ver outra igreja brasileira? Assembleia de Deus. Aleluia! Assembleia de Deus é uma popó. Sabe o que é uma popó? Popó, velho. Potência. A igreja brasileira nasceu, a igreja Assembleia de Deus nasceu em 1911. Hoje tem duas vertentes dela, né? Uma no norte, outra no sul. Uma que é de São Paulo até o Rio Grande do Sul e outra que é o Nordeste inteiro. A sede lá no São Luís, né? Onde começou. É a maior potência das igrejas pentecostais do mundo. Vamos citar mais? Bora! A igreja adventista brasileira, ela é maior do que a adventista no mundo inteiro, meu irmão! Uma igreja séria, de moral, que eu nunca vi moído com a igreja adventista, tá? A igreja adventista é uma igreja muito boa. Chega a ser maior do que aonde nasceu. Igreja cristã do Brasil, ela é bem maior no Brasil do que onde ela foi formada. Igreja presbiteriana do Brasil, uma potência calvinista, né? Ela é uma popó. Sabe o que é uma popó? Popó, potência. A igreja presbiteriana do Brasil, ela chega a ser mais potente, mais maior do que lá fora, velho. Botamos para arrasar. A igreja católica apostólica romana. A igreja católica apostólica romana, ela é muito maior no Brasil do que... Ela chega a ser maior do que em alguns lugares de Roma. Uau! Sim, renovação carismáticas, né? Temos poucas divisões da igreja católica no Brasil, mas ela é uma potência, a igreja católica brasileira. Sim, você vai lá em Aparecida, você vê a potência da igreja. Né? A igreja católica, os bispos brasileiros, né? Onde é que a igreja católica começou? Em Roma. A igreja brasileira, ela é tão forte, que chega quase a se agualhar a Roma. Chega a ter mais quantidades de templos do que em Roma. Membros. Testemunha de Jeová também. Testemunha de Jeová, tem aquele outro, como é o nome, que é parecido. Testemunha de Jeová e aqueles que pregam a família no outro lado do mundo, como é o nome. Todas as igrejas cresceram muito no Brasil. Né? Aí tem as igrejas neopentecostais, tem a igreja, né, a Congregação Cristã do Brasil, enorme. Aí tem, por exemplo, a Congregação Cristã do Brasil é maior do que em todo canto no mundo. Estou falando as principais, né? A Universal, o que é? Essa autoridade. A Universal botou para descer, velho. Em 40 anos, a Universal explodiu de grande. Explodiu. Sabe o que eu explodi? Explodiu assim, de buf. Então, aí tem a igreja do apóstolo Valdomiro, também cresceu muito, muito mesmo. Eu acho que a igreja do apóstolo deve ter 30 anos, 20 e poucos anos. Os mormons, sim, os mormons são muito... Eu gosto muito dos mormons, tá?
E os mormons cresceram bastante no Brasil. Então nós temos igrejas, né? A Deus e Amor cresceu muito, muito mesmo. Ela só não cresceu mais porque ela segurou-se no uso e costumes. Aí ela correu para os países latinos. Mas a Deus e Amor sempre foi uma grande potência no Brasil, né? Ela está meio caladinha, porque ela se manteve na cultura do brinco, do batom, essas coisas, né? Que eu respeito a cultura dela. Aí a situação mudou, né? O Brasil é um país espírita. Nós temos mais espírita aqui no Brasil do que onde o espiritismo nasceu. Onde é que o espiritismo nasceu? Dole 1, dole 2, dole 3, dole 4, dole 5, dole 6. Aonde, gente? Quem é que vai dizer? Aonde os espíritas nasceram? Eu acho que o espiritismo nasceu no Egito, né? Egito, é na França. Kelly Lapaz acertou. O espiritismo nasceu na França. Mas o espiritismo no Brasil cresceu mais do que na França. O espiritismo no Brasil cresceu mais do que na França. Entendeu como é a coisa, gente? O calvinismo brasileiro é maior do que na França, que nasceu a igreja calvinista, né, presbiteriana, essas coisas, nasceu na França. No Brasil é muito maior. Então nós temos uma potência cristã também, uma potência religiosa, né? Né? Vamos citar outras igrejas, né? Outros povos. Então o Brasil, a mãe Pindorama, benção mãe, benção mãe. A mãe Pindorama, os judeus no Brasil são potência. Você tem que estudar a história dos judeus no Brasil. Os judeus mais famosos no Brasil, quem é? Silvio Santos. Olha, Silvio Santos é manso. Ele é judeu, ele vai na igreja dos pastores. Os pastores oram por Silvio Santos. Eu estava assistindo aqui, Silvio Santos visitando a igreja de Boston, não sei de onde, e o pastor lá orando por Silvio Santos falando. Olha só, que cara legal e simpático. E ele é Juju, né? Uma das histórias que pouco se conhece do Brasil é o dono do Banco Safra. A história do dono do Banco Safra, o que facilitou muito o crescimento da agricultura brasileira, ele era Juju. Ele emprestava milhões, né, através do banco dele. Então, depois, se tiver um vídeo aí do rapaz do Banco passa para mim, né? Os judeus têm uma grande história. Os judeus fundaram Recife. E por que os judeus não ficaram no Brasil? Porque nós expulsamos os judeus. Aí eles saíram do Recife. Porque a capital de Pernambuco não era Recife. A capital era Olinda. E os judeus vieram e, através de... já patrocinando os portugueses, né? Aí criou a nova capital, Recifinho. Aí, depois dos holandeses, foram expulsos do Brasil. Aí fundaram Nova York. Aí Nova York se tornou uma grande potência. Tudo no Brasil deu certo, gente. Cresceu mais. Me diga alguma coisa no Brasil. Até os ladrões da gente são mais ladrões do que nos outros Brasil, nos outros lugares. Espiritualidade o brasileiro tem, tá? E nós somos mansos. Em tese, nós somos mansos. Você não vê um católico explodindo uma igreja de crentes, não vê um crente explodindo um centro espírita. Não. Cada um no seu, cada um com sua crença. Então, o Brasil é um país que é uma terra boa para tomate e para espinho. Tá? Então, se planta espinho, nasce espinheiro. Se planta tomate, nasce... E os políticos do nosso Brasil são mais políticos que nos outros países. Um deputado nosso ganha quase 5 vezes que um deputado de Portugal. Sim. Nós temos mais políticos fortes do que em outros países, né? Eu nunca vi um judeu pobre no Brasil. Será que existe, pastor? Eu já vi judeu enriquecendo, que não tinha quase nada, mas é porque o judeu tem aquela política, né? Mais poço do que jardim. Mais poço do que jardim. Nossa política branca branca que eu digo assim, colonização, né? Mais jardim do que poço. Queremos luxar, queremos gozar e não sabemos o que vai manter aquilo ali. O judeu não. Se você der
1 milhão ao judeu, o judeu diz, eu vou fazer aqui um treco-treco para ganhar mais 10 milhões em cima desse 1 milhão. Você der 10 milhões para uma pessoa comum, como aquele cara que ganhou na loteria, ele vai pro cabaré, o velho da cabeça branca, gasta tudo com as putas e pronto. Entendeu? Depois está pedindo esmola de novo. Mas um judeu não faz isso. Um judeu pode até arrumar uma nega, outra mulher e tal, mas ele não vai fazer isso, queimar no cabaré, pagar para todo mundo. Ele sabe que da onde se tira e não bota, se acaba. Então tem que tirar e botar, tirar e botar, tirar e botar. Tem que botar mais do que tirar, tá? Aí, resultado, mais poço do que jardim. Entendeu como é a coisa? Tendo poço, você terá jardim. Tendo muito jardim, sem poço, você está lascado. Para manter aquilo ali e não tem de onde tirar. Então, o Brasil é um país fértil, cheio de fertilidade e bênção. Acredite nisso. Desperte seu DNA bom. Nós somos um dos países que mais tem a agricultura mais forte do mundo. Ok? Ou seja, somos uma bênção. Que Deus desperte em nós o melhor e que a gente coma o melhor desta terra.